Versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Salmo 23, que es uno de los más conocidos, yo le quiero enseñar aquí hoy ¿qué es lo que sucede cuando yo hago de Dios mi pastor? Hay 6 cosas aquí en el Salmos 23, secretos de prosperidad que quizás usted no conoce, usted va a conocer hoy. No duerma, porque es muy rápido. Ponga mucha atención. David era rey. ¿David era qué? Rey. Ele havia chegado ao puesto máximo de Israel. Hasta hoje Davi é venerado em Israel. Qualquer dia você vai ir a Israel, você vai ver que Davi allá é, hasta em alguns lugares, muito mais grande que Jesus para os judíos. Sabia disso? El gran rei David. Davi, que chegou a ser um homem muito vitorioso, muito próspero, aún sendo um rei, delante de Deus ele se comportava como uma oveja. Que significa isto? Que quando estamos delante de Deus não há título, não há grande, não há pequeno. Há muita gente que em sua soberbia, ela pensa que aqui também é um doutor, que aqui também é um licenciado. Aqui delante de Deus não somos nada. El diploma queda afuera, la licenciatura afuera. Delante de Deus temos que ser como ovejas. E Davi dijo: el Senhor es mi pastor. Davi havia sido antes de rei que? Pastor. E na época de Davi, ser pastor era o pior ofício que havia. Tanto que para ser pastor em uma família, tinha que ser o menor de los hermanos. Por isso Davi era pastor. Pastor era como uma profissão, como seria a palavra? Despreciada. Não era para pessoas importantes. Importante era ser del exército. Ser pastor era como ser uma pessoa qualquer. E Davi sabia como era ser pastor, porque Davi, quando era pastor, que era o que Davi hacía por suas ovejas? Las defendia, las cuidava. Quando ele foi enfrentar o gigante Goliat, ele disse assim: eu matei um osso e eu matei que? A um leão, para defender a que? A las ovejas. Então Davi sabia como era ser pastor, porque ele havia cuidado de las ovejas de seu padre. E mira usted como Davi se relacionava com Deus. Ele disse: el Senhor es. Que é o que el Senhor es para usted? Não, vamos ser sinceros, porque que para muita gente, el Senhor Deus não é um Senhor. Ele é um curandeiro, ele é um mesero, ele é para muita gente Deus é solamente um amuleto, é um Deus mais entre vários deuses, é um Deus qualquer. Ou não é verdade? Para muita gente Deus é solamente uma urgências que ele busca quando necessita. Ou não é verdade? Para muitos Deus é uma energia, para outro Deus é a natureza. Aí Davi disse assim: el Senhor es mi pastor. Quando Moisés estava com Deus, Moisés perguntou: Senhor, qual é tu nome? Para que quando a gente me pergunte, eu que les vou dizer? Que Deus te enviou? Qual é tu nome? E que foi o que Deus disse? Eu sou. Ponga atenção, Deus disse: eu sou. Que significa eu sou? Eu sou o que te sana, eu sou o que te restaura, eu sou o que mais necessitas, eu sou tu amigo, eu sou tu dinheiro, tu paz, tu alegria, eu sou tu força, eu sou todo. Amém? Hoje em dia le chamam a Deus de Jeová, de Javé, pero esse não é o nome verdadeiro de Deus. É que quando Deus dijo eu sou, são letras, acrônimos que não têm tradução. Então pessoas foram poniendo letras para quedar mais fácil. Pero a tradução mais original é isto: eu sou. Tanto que em Israel não se diz eu sou. Allá, aqui eu digo eu sou pastor, você diz eu sou chismosa, não é assim? Eu sou. Pero allá em Israel não se diz que eu sou, porque todos reconhecem que o único que é, quem é? Deus. Ele dijo: eu sou. Eu sou el que te vai cambiar a vida. Então ele disse: Davi, el Senhor es mi pastor, é aquele que me cuida. Se el Senhor es mi pastor, e aqui está a clave de todo o mensagem de hoje: hacer de Deus mi pastor. Porque se eu hago de Deus mi pastor, significa que eu me conectei a Deus, eu me entreguei a Deus, e agora já nada me faltará. Não me faltarão lutas, não me faltarão persecuções, não me farão inimigos, não me faltarão dias de angústia, de conflitos, não me faltará nada, pero tampouco faltará vitórias. Não vai faltar lo bueno, pero também não vai faltar que? Lo malo. E outra coisa que nos ensina Davi en este salmo é o seguinte: se eu hice de ele, el Senhor, mi pastor, eu não tenho falta de nada, ele é suficiente. Se eu antes tinha alguma necessidade,
Já não necessito mais de uma pareja para ser feliz, não necessito mais de dinheiro para ser feliz. Ele é meu pastor, já não tenho falta de nada. Ele é suficiente. Então Davi, ele sabia que Deus era suficiente. Diga, Deus é suficiente. Você está buscando em lugares, em coisas, em personas, o que você só vai encontrar em Deus. Deja de buscar em lugares, em personas e em coisas, o que você só pode encontrar em Deus. Amém, gente? Davi hizo de Deus su pastor. El día en que usted haga de Dios su pastor, su vida va a cambiar. Mientras su pastor seamos nosotros, usted está perdido. Usted tiene que hacer de Dios su pastor. Y hacer de Dios su pastor significa, yo me pongo delante de Dios como una oveja. Una oveja que es diferente de una chiva. Pero ¿cómo es un chivo? El chivo es desobediente. El chivo es un animal terco. La oveja es un animal manso. Es un animal doce. Usted ve, la oveja no tiene garras, no es un animal, guarde eso lo que le voy a decir. La oveja es un animal dependiente de un pastor. Sin un pastor ya no sobrevive, ella se pierde. Entonces, cuando yo me pongo como oveja delante de Dios, ¿qué significa eso? Yo me volví dependiente de Él, obediente. Amén. Versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace ¿qué? Descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Mire usted qué cosa interesante. Cuando yo hago de Él mi pastor, y no solamente un Dios, y no solamente una urgencias, y no solamente una creencia, una religión, cuando yo hago de Él mi pastor, Él me lleva a lugares de pastos. Este lugar es un lugar de pasto. ¿Qué hace una oveja en el pasto? Además de popó. Comer. ¿Qué es lo que todos necesitamos? Comer, ser protegidos. ¿O no es verdad? Descansar. Y todo esto Dios sabe cuál es el lugar. Y Dios le trajo aquí a este lugar, en este pasto, para alimentar a usted. Amén, gente. Hay personas que quedan buscando en varios lugares la satisfacción para su alma. Y se alimenta de aquí, se alimenta de allí, va para acá y va para allá. Pero Dios le trae al lugar correcto, y este es el lugar correcto. Amén. En lugares de aguas tranquilas, aguas de reposo, aguas que me traen alivio. Agua. Entonces Él nos sacia, Él nos da toda la provisión. Cuando yo hago de Dios mi pastor, yo decido, yo voy a ser una oveja y yo le voy a obedecer. Entonces Él me lleva a aguas, Él me sacia, Él me alimenta y Él me protege. Versículo 3 dice: Él restaura ¿qué? Mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Tres cosas aquí muy importantes. Primero, Él restaura mi alma. Nosotros somos un alma. La prosperidad es de adentro hacia afuera. Quizá usted llegó aquí hoy hecho pedazos. A usted le violaron, a usted le ofendieron, a usted le maltrataron, a usted le quitaron cosas, usted ha vivido mal, usted está con su autoestima baja, usted está hecho pedazos en su alma, el maquillaje no lo esconde, la ropa no esconde, usted trae un corazón herido, usted está lastimado, su alma está destruida, usted no se perdona a sí mismo, las personas no le perdonan por lo que usted hizo, pero Él restaura su alma, Él restaura. Usted puede estar hecho pedazos dentro de usted, Él restaura. Usted puede estar destruido dentro de usted. Usted puede estar carcomiéndose dentro de usted. Usted puede pensar que usted no tiene más remedio, que nunca más se va a levantar, pero Él restaura su alma. Si algo destruyó su alma, si el pecado le destruyó su alma, si la violación, el abuso, los complejos destruyeron su alma, Él restaura su alma. Él agarra sus pedacitos que sobraron y Él le restaura. Amén, gente. Él restaura su alma. Y además de restaurar el alma, ¿qué Él hace? Él me guía. Él me guía. Él quiere guiar a usted. La peor cosa que hay es usted ir a un lugar sin guía. Cuando usted no tiene un guía, usted se pierde. ¿O no es verdad? Hoy en día usamos el GPS, ¿no? Sin guía. Dios quiere guiar a usted. Usted quiere corriendo de un lado a otro. Pero si usted se conecta a Dios, Él restaura su alma. Esta persona, como era Guadalupe, una persona enojona, llena de odio. Esta persona de repente es usted, llena de odio, llena de rencor, llena de remordimiento, herida, como un perro callejero, con todo respeto. Yo fui hasta con el psicólogo. Fue con psicólogos. Iba hasta Monterrey. Estoy buscando ahí lugares, pero nadie le puede guiar.
pero usted está ahí y Él restaura usted. Amén. Él le guía y además que por senderos de justicia. Si usted quiere que Dios sea su pastor, usted tiene que andar en la justicia. Yo aprendí una cosa una vez y es muy cierto. Cuando usted tenga personas que trabajan para usted, si usted quiere prosperar, nunca retenga el dinero de sus trabajadores. Pague al día. Nunca se quede con dinero de otra persona. Mañana entrega hoy. Esa persona tiene familia. Es un derecho de ella. A Dios no le agrada la injusticia. Si usted quiere tener una alianza con Dios, usted tiene que aprender a andar ¿en qué? En la justicia. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, aunque nadie esté viendo. Lo correcto es correcto, lo incorrecto es incorrecto. Si usted retiene el dinero de alguien, si usted quiere defraudar a alguien, si usted quiere mentir a alguien, usted no va a prosperar. Si usted es una persona que para ganar tiene que hacer que otros pierdan, usted no va a prosperar. Ambos tienen que ganar. No supervalore, no mienta, no sea una persona que le dice puede venir aquí a las 11 de la mañana y usted solo entrega a las 4 de la tarde. No sea esta persona, porque para Dios ese es un pecado. Usted está pecando contra Dios y Dios va a defender a las personas a las que usted está perjudicando. Y si Dios se vuelve contra usted, su vida se acaba. Amén. Entonces sea justo, ande en la justicia, por amor de su nombre. Es por el nombre de Dios que usted tiene que andar en la justicia, porque usted no solamente ahora debe cuentas de su vida, las personas quieren ver a Dios en su vida. Entonces por amor al nombre de Dios, usted tiene que ser una persona justa, correcta, aunque el mundo diga que tiene que transar para avanzar. Usted va a avanzar sin transar. Amén. ¿Y qué dice el otro versículo? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cajado me infunden aliento. Ahora mire usted, cuando David hizo de Dios su pastor, él dijo, tú me llevas a pastos verdes y restaura mi alma, porque de qué me sirve estar en lugares de abundancia si mi alma está destruida. Entonces Dios hace una obra completa. Él no solamente me lleva a pastos verdes, sino que le restaura mi alma. Amén. Y después de esto, aunque pase, David dijo, yo no estoy pasando, pero aunque pase por problemas, por injusticias, aunque pase por días difíciles, aunque pase por situaciones que me dejan llenos de conflicto, aunque pase yo por un desierto, por una tormenta, aunque pase yo por dificultades, porque gente, no es porque usted hizo de Dios su pastor, que Ele vai eliminar los enemigos o la sombra de muerte. Pero aunque usted pase por situaciones, por un diagnóstico de enfermedad, por un problema en la familia, por un problema en el matrimonio, ¿o no es verdad? Ay, pastor, pero yo estoy soltero, soltera, yo quiero tener a alguien, ya estoy soltera a 70 años, ¿qué hago? Aguanta las carnitas. Debe de haber otro viejito por ahí esperando por usted, pero espere. Aunque usted pase por una injusticia y la familia le empiece a decir, mira, ¿qué haces en este lugar? Te están quitando el dinero. O sea, por más que usted pase por situaciones difíciles, crisis, pandemia, desempleo, Ele dijo, aunque yo pase por la situación más sombría de la vida, por el valle de Chalco, ¿no? Por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Usted ve que cuando usted se conecta a Dios, cuando usted está verdaderamente con Dios, usted no tiene miedo. Toda persona miedosa es porque ella no está con Dios y Dios no está con ella. Aunque ella diga creer en Dios, pero Dios no está con ella. Porque quien está con Dios no tiene miedo. No tiene miedo de crisis, no tiene miedo de problema, no tiene miedo de brujería. Ay, pastor, yo encontré aquí una gallina negra. Aunque pase por brujerías, no temeré mal alguno. Amén. Porque tú estás conmigo. Versículo próximo, 5. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de quienes? De mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 3 cosas importantísimas. Primero, usted ve que Dios no elimina los enemigos, pero aún delante de los enemigos, Dios le da motivos para celebrar. Dios le da motivos para estar contento. O sea, Dios adereza a mesa delante de quienes? Los enemigos no van a acabar, los problemas no se van a acabar, pero aún delante de los problemas, aún delante de los enemigos, hay una mesa para mí. Yo aún en esas situaciones, yo traigo alegría, yo tengo como disfrutar. Dios me bendice aún estando
rodeado de enemigos. Ou seja, eu posso estar rodeado de problemas e de inimigos, e aqui tem o contador de um lado, juez, abogado, problema, pero aún em meio a todo esto, ele prepara quê? É como, mira, tu tranquilo, senta-te aqui, eu te alimento, eu te preparo aqui uma abundância de comida, aqui tem tamales, e tacos de michote, e tem tortilha dura com sal, tem todo, amém, gente? Assim é Deus. Ele não vai impedir que os inimigos se hagam presentes, pero aunque haja inimigos, habrá também que uma mesa, e mesa é sinal de vitória, de alegria, de prosperidade. Ai, Senhor, Deus não vai quitar meus inimigos nunca. Não, não vai quitar nunca, pero aún haviendo inimigos, você vai vencer. Diga, eu vou vencer. Aí disse, prepara as mesas, adereça a mesa delante de mis angustiadores, mis enemigos, unges mi cabeça. E essa é uma das coisas mais importantes. Os que estavam dormindo, desperta por lo menos para esta hora, por lo menos para esta palavra. Unges mi cabeça com aceite. O aceite é símbolo de quê? É símbolo do Espírito Santo. Então ponga atenção, muita gente quer resolver as coisas e sair adelante com a força de seu braço, de maneira humana, e não é de maneira humana, porque por mais que você se esforce, há coisas que não dependem de seu esforço, não depende do ser humano, depende de que você se conecte a Deus, de que se você se entrega a Deus, você vai lograr. Então ele me unge. Que significa isso? Ele me dá a unção. A unção é a capacitação divina por meio do Espírito de Deus que me reviste, e ele me reviste de unção para que eu pueda lograr o que mis braços não podem, lo que de maneira humana eu não puedo, pero que através de seu Espírito que me reviste, de la unção do Espírito, eu vou a lograr. Quem me está compreendendo? Aí ele unge minha cabeça, e porque eu fui ungido por Deus, que passa? La copa rebosa. Aí está o secreto. A prosperidade é uma consequência de você haver sido ungido por el Espírito de Deus. É uma consequência. Me deu a entender? A prosperidade vem de quem? Vem de Deus, pero não vem de minha força, não vem de minha capacidade, vem de que Deus está comigo. Ele me ungiu, Ele me deu seu Espírito. Minha copa está aqui, rebosando. La copa, que é o vinho, símbolo de alegria. Não falta alegria, eu reboso de alegria, eu reboso de amor, em minha casa reboso de harmonia, em meu trabalho reboso de dinheiro, de clientes, há abundância comigo, porque Deus me ungiu. Não é porque eu sou bueno, não é porque eu sou forte, não, é porque eu tenho a unção de Deus. Quem quer esta unção? Quem quer ser revestido por Deus, por seu Espírito? Ah, você não quer nada, gente. Eu estou falando aqui o secreto do Salmos 23. O secreto do Salmos 23, qual é? A ser de Deus su pastor. Quando você se conecta a Deus, você chega aqui lleno de tensão, pressionado, lleno de problemas, hecho pedaços, pero você quando se une a Deus, sua ansiedade se termina, a depressão se va de você, a desesperação acaba, o medo, que passa com o medo? Se va. Vê o exemplo de Gedeão que eles falavam ao princípio. Gedeão foi um homem que solito enfrentou um exército muito mais numeroso que ele. Pero por que Gedeão venceu? Porque ele estava ungido por quem? Por Deus. E quem está com Deus não tem medo. Quem não está com Deus vive miedoso, acorralado, escondido. E aí termina dizendo o quê? Versículo 6. Certamente el bien y la misericordia me seguirán todos os dias de mi vida, e na casa del Senhor moraré por largos dias. Duas coisas para terminar, e aqui encerro com vocês. Primeiro, quando você hace de Deus seu pastor, se conecta a Ele, se entrega a Ele, você se comporta como uma oveja, você lhe obedece, deixa de ser esta pessoa terca e passa a ser guiado por Deus, por sua palavra. Además de proteger, además de proveer, además de guiar a você, el bien e a misericórdia le van a seguir.